uma boa noite no nome do Senhor. A nossa leitura vai ser em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 4, Nós vamos curvar nossas cabeças para uma palavra de oração. E ontem nós começamos a falar sobre o silêncio. E o silêncio foi o título da última mensagem que Jesus pregou. Jesus pregou a mensagem, o silêncio. E ninguém conseguia tirar nada da boca dele. Ele simplesmente vivendo a palavra vivendo, porque na palavra estava escrito como um cordeiro mudo. E ele estava vivendo a palavra estava vivendo nele. Então, não adiantava xingá-lo, não adiantava tentá-lo, não adiantava oferecer para ele absolvição, nada disso, porque ele estava vivendo. E a palavra do profeta havia dito há anos atrás que ele, nesta fase, seria como um cordeiro mudo. Como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Então, pregar sobre isso não é complicado. O difícil mesmo é viver aquilo que está escrito a nosso respeito. Porque, volto a dizer, Cristo vive. Cristo está vivo. Agora a questão é, aonde ele está vivendo? Todos dizem que ele está vivo. Agora, aonde ele está vivendo? Senhor Jesus, dê-nos um bom momento na tua presença. O título da mensagem que teu servo trouxe, na verdade, foi uma vindicação para isso que eu tenho escrito. Agora, nós sabemos, todo o mundo cristão sabe que tu estás vivo, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e que o Senhor está vivo. Isso todos sabem. E não precisa nem ler a Bíblia para saber disso. O Senhor está vivo. Mas a questão do hoje, do agora, é a palavra viver. Não é falar a palavra, mas é a palavra viver. E para isso não existe personificação. Porque tu és o único. Tu és o único. Não há personificação para isso. Porque a tua vida não há como ser imitada. A vida literal de Cristo não tem como ser imitada. A educação não vai tomar o teu lugar.
pode até chegar aí se parecer, mas não vai tomar. Então, nos abençoe. Nós vamos dar continuidade àquilo que começamos ontem. A mensagem da semana. E devemos ir até domingo à noite, lá em Santa Isabel, na ceia. Então, nos abençoe e nos ajude e confirma no nosso coração a Tua palavra. Então, nós estamos chegando no tempo que a noiva e o noivo tornam-se uma só carne, um só espírito, um só coração. E a vida que esteve em Jesus, a vida que esteve nele, vivendo nele, estará vivendo na noiva de Cristo aqui. E para isso também há alguns segredos. E um deles é: somente o eleito reconhecerá isso. Então nós te agradecemos que isso tem que vir pelo teu Espírito. Então nós te louvamos e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Então nós vamos vendo também sobre a purgação. A purgação. Então, a purgação, a palavra purgação, isso não é uma doutrina católica. É uma doutrina, um ensinamento cristão. Porque purgação significa tornar puro. Purgação significa isso, tornar puro. Purgação significa purificar, limpar, remir da culpa. Purgação significa cumprindo pena. Cumprindo pena. Purgação também significa pagar o que deve. Pagar o que deve. Então, nós não vamos para a grande tribulação purgar, mas nós estamos purgando. Nós estamos purgando agora. Porque pela purgação, então isso vai nos tornar puros. Isso vai nos limpar. Então a gente deve agradecer a Deus pelas purgações. Pelas purgações. Então deve ser grato a Deus por isso, né? Então não adianta. Errou, tem que pagar. Falhou, o eleito não peca, né? Ele falha, mas ele vai ter que pagar pela sua falha. Ele vai ter que purgar aquilo. Então, nós estamos purgando para não irmos para a grande tribulação.
E foi isso que Jesus disse, quando ele disse lá em Apocalipse: no mundo tereis aflições. Agora a gente ia errar para a gente ser afligido, para que então, pela via da aflição, da purgação, a gente possa ficar limpo. Então, fulano cometeu um crime, foi condenado. Então ele vai cumprir uma pena. E depois que ele cumprir a sua pena, então ele pagou. Ele pagou pelo seu erro. Ele está limpo. Ele está limpo. Então a gente é a questão de valorizar a purgação. Valorizar, porque isso está nos limpando. Então tem penas leves, né? Então, mas tem que pagar. Serviço social, tem que fazer o serviço social, então vai fazer serviço social. Tem que pagar, tem que cumprir a pena. E aí tem muitos instrumentos, e como vimos em um estudo recente, que a família ela tem sido um grande instrumento para a gente purgar, para o papai purgar, para a mamãe purgar. Tem sido um dos instrumentos usado para a gente purgar, porque nós cometemos falhas lá atrás e agora temos que pagar um preço. Então nós estamos cumprindo pena. Alguns estão cumprindo pena, outros já cumpriram a pena. E o certo é que tudo isso vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai contribuindo para o bem, porque quando chegar no tempo do arrebatamento, você tem que estar puro. Você tem que estar limpo. A pena já deve ter sido cumprida. Então isso é muito bom, porque quando a gente tem consciência disso aí, maturidade, né? Maturidade para essas coisas aí. Então a gente fica mais vigilante, né? Para errar menos. Quando a gente vigia, a gente erra menos, né? A gente vai e erra menos. Então, eu achei tão importante isso, né? Jacó cumprindo sua pena. Foi lá, enganou tudo, mas ele cumpriu sua pena. Ele purgou. E quando chegou lá no Val de Jaboque, ele teve que lutar com o anjo. E ele foi até ferido pelo anjo. O anjo o feriu. Mas ele purgou. Aí então ele tornou-se Israel. Um príncipe. Até então era um enganador. Era um Jacó. Era um enganador. Mas ele tornou-se Israel. Como recompensa depois de ter cumprido sua pena. Né? E ninguém mais o chama de Jacó. Ninguém mais. É a gente que fica lembrando, né? A gente gosta de lembrar, né? A gente tem essa propriedade tão boa de estar lembrando a Jacozada, o Jacó. Mas na verdade, lá em Israel é Israel. O mundo conhece Israel. Quando ele se estabeleceu como nação, aquelas profecias acerca dele, não era a estrela de Jacó.
A estrela de Jacó, eles não se estabeleceram como Jacó. A profecia estava estabelecida como Israel. Como Israel. A noiva, ela não vai purgar na grande tribulação, mas ela está purgando. E olha, pode anotar isso aí, como 2 mais 2 é 4. E o julgamento para os membros da noiva que se congrega aqui, parte daqui. Tanto você estando presente como você estando ausente. Tanto você estando presente como você não vindo para o culto, mas o julgamento é daqui. O julgamento para os membros da noiva de Cristo que se congregam aqui, parte daqui da tribuna. Eu comento isso. Eu comento isso. Às vezes é só a pessoa não está no culto, mas quando ela aparece ali no escritório ou fora, então ela aparece vivendo dentro do quadro do julgamento que saiu do púlpito. É muito interessante isso. Então, tanto faz vir como não vir, o julgamento sai daqui. O julgamento é aqui. Então, aqui é o nosso Cades Barneia. Então, lá na ordem da igreja, o irmão Brana ensina isso. Nós não vamos responder por igreja de ninguém. Ninguém. Então, acontece, é problema dele lá. Lá deve ter um tribunal, deve ter um Cades Barneia lá. Deve ter um Cades Barneia lá. Então, aquilo vai e sai. E as pessoas que vivem lá, mantêm as portas abertas lá, vão ser julgadas por aquilo que sai pela tribuna, desde o sacerdote até a criança do colo. Desde o sacerdote até a criança do colo. Então isso é muito importante. Então, é um trovão isso. É o regozijo na tribulação. Estão entendendo por que o irmão Brana disse que é um trovão isso aí? O regozijo na tribulação. Eu estou purgando, porque eu estou sendo limpo. Eu estou sendo purificado. Porque na hora do arrebatamento eu tenho que estar tudo pago. Eu não posso ficar devendo nada. E como ele tem controle de tudo, né? Ele controla tudo. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora, mas ele sabe. Então ele dá as penas certinho, que quando chegar aquela hora já está limpo. Né? Quando chegar aquele momento já cumpriu a pena. Né? Já cumpriu a pena, já está. Então essas coisas nos trazem, para o cristão revelado, traz o regozijo na tribulação. Ele regozija com aquilo. Ele regozija porque ele tem uma revelação que ele tem que purgar. Ele não está perfeito. Né? Ele não está perfeito. Ele ainda erra, né? Ele não peca, mas ele erra, né? Então é bom demais isso. Então, nós vamos ler agora uma pequena porção da palavra, né? E como isso renovou, domingo à noite, essa escritura se renovou para mim. Se renovou para mim, foi um renovo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Versículo 14 agora, né? 1 Tessalonicenses 4,14. Olha essa pepita aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então se nós cremos que Jesus morreu, você crê que Jesus morreu? Claro, nós cremos que Jesus morreu, mas nós cremos que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, então ele está vivo. Ele está vivendo. Não é isso? Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não atrapalharemos. Nós não vamos atrapalhar os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, agora não é respirando não, porque quando ele vier, vai ter muita gente respirando. Esse vivo é vivo espiritual. Então, não é aqueles que estão respirando, ele não está se referindo aos que estão respirando, estão falando, estão brincando, estão rindo, não. Ele está se referindo, depois nós, os que ficarmos vivos, então é esse vivo que não atrapalha os que dormem. Bem, isso para mim veio com uma luz muito profunda. Foi luz de farol. Tem hora que a luz do farol bate assim, né? Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa luz do farol que brilha. De vez em quando a gente vem no mar à noite e não tem nada para nos dirigir a não ser uma bússola ou as estrelas. Mas as estrelas, elas não indicam aonde tem pedras. Elas não indicam, as águas cobrem ali, e ali se torna armadilhas. Então as embarcações vêm, mas aí é colocado um farol ali, naquela imensidão de escuridão. É colocado um farol, e mediante a luz do farol, então a gente dá para saber que ali tem armadilha. Ali as águas são rasas, ali as rochas estão ocultas, e isso é um mistério muito grande. E o Senhor já me concedeu a graça de poder viver isso, para que eu pudesse vivenciar isso. Eu nunca pensei que nós íamos encalhar no meio da Bahia, lá no meio da Bahia, distante centenas de metros distante da margem. Eu pensei que ali era uma profundidade muito grande. Mas nós encalhamos, muita pedra. E quando o irmão do barco disse, vamos pular para empurrar, eu fiquei com medo. Me deu aquele medo. Se eu pular aqui, meu Deus.
Mas como eu sei nadar, eu pulei. Quando eu pulei, a água não dava nem no meu umbigo. Não tinha nem 1 metro de água. E muito de pedra. Que coisa isso aí. Nós te agradecemos por esse farol que tem nos orientado para que nosso companheirismo não encalhe e a gente fique encalhado e perca a nossa experiência contigo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Me desculpe deixá-lo muito tempo em pé, né? Então, Jesus Cristo morreu, nós cremos que ele morreu e ele ressuscitou. A questão hoje é essa: onde ele está vivendo? Porque onde Cristo vive, então a palavra está vivendo, porque ele é a palavra. Então eu não vejo dificuldade para uma pessoa inteligente, uma pessoa boa de mente, de memória, e recitar o que ouve e falar o que lê e essas coisas assim. O difícil mesmo é ela viver aquilo. E foi uma orientação dada pelo 7º anjo que ele disse isso, né? A gente deve se preocupar em primeiro viver o nosso sermão para depois pregar. Ele disse: viva o sermão e depois pregue-o. Se você viver, você já está pregando. A vida de Cristo, ele está vivo. Agora, se ele estiver vivo em nós, então a palavra está vivendo em nós. Não sei se eu estou conseguindo expressar isso. Então, nós, os que estivermos vivos, nós não vamos atrapalhar os que dormem. Então, nós estamos vivendo isso aí. Agora, preste atenção. Então, se eu pudesse, disse o Mombrana, se eu pudesse proteger meus filhos do perigo, eu os colocaria dentro de uma caixa, construiria uma fortaleza ao redor e não ia deixar para que nada acontecesse com eles. E Deus, pensando milhares de vezes mais na frente, ele nos deu o melhor para que nós nos protegêssemos, para nos proteger, que é a sua palavra. A sua palavra, ela é aquilo que nos protege, né? Nos guarda. Então, às vezes a gente combate uma coisa, mas no fundo a gente queria que fosse verdade. Mas a gente sabe que é falso. A gente combate, a gente fala de certos ensinamentos, de doutrinas, inclusive daquela não sofra mais, né? Não sofra mais. O slogan de uma grande igreja: não sofra mais. Então tudo é prosperidade, tudo é bênção, né? Carro novo, casa, emprego. Eu estava no fundo do poço, aí Jesus Cristo, aí aceitei Jesus, e aí as coisas começaram a melhorar, e aquela coisa toda, isso vai num choque frontal com a Bíblia, é um choque, sabe como uma canoazinha, uma bajara, eu conheci como bajara,
Um dia eu viajei numa e cabia 9 pessoas, mas faltava 2 dedos para a água entrar para dentro da canoazinha. E não podia fazer qualquer movimento que ela fazia isso. Todo tempo ela assim. Foi numa bichinha dessa que a gente se perdeu dentro de uma tempestade na Bahia. Então a gente quer acreditar, sabe? A gente combate, mas lá no fundo mesmo a gente quer acreditar que não sofra mais, que a gente aceitou Cristo, então não vai mais sofrer, não vai mais. E tem fase na nossa vida que é como a águia, né? Águiazinha cheia de plumagem, cai para cá macio, cai para ali macio. A mamãe pensou nisso. Ela fez o ninho só de espinho, né? Só de galho pontiagudo, mas ela sabe, as crianças no começo, elas não vão ter equilíbrio. Elas vão ter um par de asas, vão ter um par de pernas lá, mas elas não vão ter equilíbrio, elas vão ser desengonçadas, sabe? Aquelas barriga é muito grande, aí pesa para frente, corre para ali, né? Qualquer coisa desequilibra, vai para lá. Então elas vão ser meio desengonçadas. Então elas vão ter uma queda. Eu vou deixar uma plumagem para elas não se ferirem. Elas não se ferirem. Quando elas caírem, aí a própria mãe, a própria águia com o tempo vai tirando a plumagem. Que águia malvada, né? Que águia malvada. Ela vai tirando a plumagem. Pronto, aí o negócio já fica meio estreito, né? Não pode, mas aí já tem que andar com cuidado, né? Não é mais ter aquelas corredeiras lá de qualquer jeito. Não, se eu cair aqui eu vou me ferir. Aí ela vai tirando. Quem ensinou a águia a fazer isso? Quem foi que ensinou essa mãe malvada a fazer isso, né? Tirar a plumagem, né? Mas se não tiver espinho, irmão, não vai voar. Não vai voar. Vai ficar todo tempo mimadão, mimadona. Não vai voar. Eu estava lendo aqui o Mombrana dizendo assim, não sei se eu encontro aqui, quando para 48 em diante da mensagem de Micaías, o profeta. Uma mensagem, Micaías, o profeta. O 48. Aí o Mombrana está contando aqui, quando Jesus desceu do monte da transfiguração e encontrou os discípulos em apuro, porque eles não conseguiram expulsar o espírito, o demônio que estava naquele menino. Então, para 48. Aí ele diz que 10 dias depois que Jesus deu aos discípulos poder para expulsar demônios, nós os encontramos fracassados ali com um caso de epilepsia. 10 dias só, irmão. Sabe, fazia 10 dias que eles tinham voltado alegre, sorridente e dizendo: até os demônios se sujeitam. Pronto. Até os demônios, os espíritos malignos se sujeitam. Fazia 10 dias só.
Aí nós o encontramos fracassado ali com um caso de epilepsia. Eu posso imaginar um deles, André, dizendo: agora aqui está a maneira que fiz isto lá atrás, olha, foi desse jeito, vamos fazer desse jeito aí. Não funcionou. André, tu tem certeza que foi assim que tu expulsou o demônio lá? Tenho. Foi assim, desse jeito. Não funcionou. O menino continuava a ter convulsão. André, tu é muito fraco. Então, agora, aí ele, aqui está, foi desse jeito só. Saia já daí, demônio. Saia daí, demônio. Não, ele não saiu. Não saiu. Aí Pedro, Tiago não resolveu, né? Vamos começar pela aqueles lá que andavam com Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Esses três aí, se esses três não resolver, Pedro, vem cá, Pedro. Pedro disse: você não sabe como fazer, Tiago. Não é desse jeito, rapaz, que expulsa. Não, mas foi desse jeito que eu expulsei. Não, mas não é desse jeito aí. Olhem todos para mim agora, fiquem olhando para mim, que agora eu sou o Pedro. Né? Agora eu sou o Pedro. Você não sabe como fazê-lo. Aqui está a maneira que fizemos isto em Cafarnaum. Disse-me-lhe, deixe-me lhe mostrar como fazê-lo. Segure-o assim. Agora, segura e diga isso. Diga isso aí. Você sabe muito bem quem sou eu? Você sabe, demônio, quem sou eu? Vai saber agora. Eu sou Simão Pedro. Saia daí. E o diabo simplesmente continuou ali. Ai, ai, ai. Então, após algum tempo, o pai olhou para cima e eis que vinha Jesus, chegava andando, e disse: Senhor, eu trouxe o meu filho até os teus servos, e eles nada puderam fazer por ele. Eles nada puderam fazer por ele. Jesus disse: eu posso, se você crê. Ele disse: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Disse: eu creio. E à medida que Jesus seguia andando, aquilo era tudo que ele teve que fazer. Aquele diabo sabia que ali havia algo além de um homem andando ali. Então, veio? Então, agora depois de tudo aquilo terminado, sabe, porque é assim. Às vezes Deus usa a gente para resolver certa coisa, aí a gente quer já, não, todo tempo é desse jeito aqui. Vai ser desse jeito, porque da outra vez foi desse jeito. Então eu expulsei desse jeito. Foi assim que eu venci, foi desse jeito aqui. Outra vez, não, vou fazer igual porque... E aí o demônio não reconhece aquilo. O demônio não... Fica lá. Agora, depois daquilo terminado, o diabo deixou a criança. E depois que acabou, então os discípulos chamaram a Jesus de um lado e disseram: agora, por que não conseguimos fazê-lo? Tu tomaste de volta o nosso poder?
Não. O Senhor tomou de volta? O Senhor nem disse que o Senhor tomou? E nós pensando que tínhamos poder? Ele disse: não, eu não tomei o poder de vocês. Eu posso vos mostrar onde ele concede poder, mas não posso lhes mostrar onde ele o tira. Isto permanece aí. Vocês é que estão com medo de usá-lo. Agora, deixa eu... Já passou 5 minutos ali, deixa eu só puxar outra coisa que eu não entrei na mensagem. A gente deve fazer esse domingo. Deixa eu ver aqui. Micaías o profeta. Mensagem de Micaías o profeta, né? A segunda mensagem, né? Micaías o profeta. O 45. Essa escritura aqui levou o irmão Brana a ficar pensativo. Você sabe, na terceira puxada, ele dormia pensando nessa escritura, acordava pensando nela. Quando Jesus disse: se disseres a este monte, mova-te e não duvidares, mas creres que o que pedistes, quando você sabe que é a palavra do Senhor falando, é por essa razão que eu pude dizer àquela mulher que tinha um tumor enorme, para a senhora com câncer aqui nesta noite, e outro diferente, porque primeiro, isso é uma visão, compare-a com a palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá está a visão. Então isto acontece, é o assim diz o Senhor, e isto tem que acontecer. Nada pode parar isto, vê? Agora, havia passado muito tempo desde que Elias havia dado aquela profecia. Fazia muito tempo que ele estava na glória. Elias já estava na glória. Mas ele deu aquela profecia e ele sabia que aquilo ia acontecer. Micaías sabia que aquilo ia acontecer. E então, Micaías sabia que Elias era um homem de Deus. E aqui estava Deus em cima no céu, fazendo um conselho ali em cima de como fazer a palavra de Elias acontecer. Que coisa profunda essa, né? Deus fazendo um conselho no céu para que a palavra de Elias se cumprisse. Deus, e aqui estava Deus em cima no céu fazendo um conselho aqui em cima de como fazer a palavra de Elias acontecer. Agora somos nós, né? E se você tem a palavra do Senhor, Deus fará uma reunião de conselho para fazer a sua palavra acontecer. Se aqui nós temos a palavra do Senhor, então Deus se reunirá no céu. Deus se reunirá no céu, fará um conselho no céu, para que a palavra que sai daqui se cumpra. Deus fará uma reunião de conselho para fazer a sua palavra acontecer, porque não é a sua palavra, é a palavra de Deus. E é a sua palavra, se é o assim diz o Senhor, se verdadeiramente é o assim diz o Senhor. 45, né, da mensagem, o profeta, aí ele diz, né, então observe agora, eles tinham um conselho, então um espírito apareceu, deve ter vindo das regiões inferiores,
sem dúvida inclinou e disse: Deus, eu sei como faremos isso. Disse: qual é o seu plano? Disse: eu descerei e chegarei em todos aqueles pregadores e farei com que profetize uma mentira, porque de qualquer modo eles não conhecem a Escritura. Eu estava dizendo esse domingo, tem coisa, irmão, que é tão direta, parece que é ofensiva. Aí a gente fica até tentado a cortar aqui, cortar ali, para não ofender o irmão, para não ofender a irmã, para corta aqui, corta ali, mas não tem jeito, tem que sair. Pregadores, profetas que não conheciam a Escritura, não conheciam Elias, não conheciam a Escritura e sabiam que Elias tinha sido um homem de Deus. Mas eu digo, quando Deus veio aqui e confirmou no título da mensagem aí, Deus não foi reconhecido. Se Deus não é reconhecido, então não conhece a Escritura, porque Deus é a Escritura. O que vai viver nesses dias, que vai trazer a palavra falada, é Deus, é a Escritura vivendo. Jesus, te agradecemos por esta noite. Era isso que o Senhor tinha para nós. A gente lê, a gente grifa, a gente diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ler isso, tá tudo bonitinho, tá tudo em ordem, dentro, segundo a nossa mente. Tá tudo organizado, tá tudo encaixando perfeitamente, mas nós não nos governamos. E aqui é o nosso trono do julgamento para as pessoas que vêm aqui, que o Senhor traz aqui. Elas podem até não estarem na reunião. Aí vem, não, mas quem tinha que ouvir era aqueles que estavam na reunião. Não, é para todos. É para todos. E de alguma forma o Senhor sabe como tratar com cada um, que é a tua palavra. É a tua palavra. O Senhor sabe como tratar com cada um. Então, quando Tomé faltou naquela reunião que o Senhor esteve lá, mas nem por isso aquilo não era para Tomé, era para Tomé. Tomé faltou à reunião. E quando os irmãos testificaram para ele, ele disse: eu não acredito nisso, eu vou ter que meter, eu só creio se eu pôr minha mão lá dentro, eu sei onde ele foi ferido, eu quero pôr minha mão lá, eu quero ver, quero meter o dedo ali na mão dele, nos pés dele, eu só acredito vendo. Quando ele veio na outra reunião, foi direto com o Tomé e disse: Tomé, está aqui, tu quer meter a mão? Mas Tomé não meteu a mão. Tomé disse: meu Senhor, meu Salvador. Ele disse: agora porque tu vê, tu crê? Mas bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Então somos bem-aventurados porque nós não vimos, mas nós cremos. Agora, quem que nos deu fé para crer? É aí que está a coisa. Quem deu a fé para crer nisso? Foi Deus que nos deu a fé. Deus nos deu a fé para crer nessas verdades. Nós nunca vimos, nunca tocamos, nunca apertamos a mão do irmão Brana, nunca abraçamos o irmão Brana, mas nós cremos. É verdade, tudo isso que ele fala na mensagem é verdade. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que isso é verdade, e isso produz uma fé na palavra, e nós cremos na palavra, e ninguém pode tirar isso do nosso coração.
Então dê-nos um retorno abençoado, uma noite abençoada, dirigido pelo Teu Espírito, meu Pai. E sabermos disso, quando Deus nos usa para falar a palavra, então Ele faz um conselho no céu para que aquela palavra se cumpra. Porque não é a palavra do Silas, não é a palavra do Gilberto, não é a palavra de uma irmã e de um irmão, é a palavra dele. Então ele vai ter que se reunir para se, mesmo que um demônio seja usado para que se cumpra aquilo. Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu fui muito abençoado e eu acredito que também você foi abençoado. E nós, os que estivermos vivos, não vamos atrapalhar os que dormem. Não precederemos os que dormem. Deus abençoe a todos.